Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao minicurso Matemática com Python, que será apresentado aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar no tópico 9, onde nós vamos estar obtendo relações entre as variáveis x e y, que são anos de experiência e salário, que foram estudadas no capítulo 8, onde nós aprendemos a manipular um arquivo CSV. Vamos só relembrar a última parte do que nós fizemos lá na parte 8, porque ela é importante e vai ser a base aqui do nosso estudo. Então, na parte 8, nós tínhamos um arquivo salário, vamos pegar aqui está até aberto aqui, então vou fechar, vamos aqui, na pasta aqui existe um CSV, tá certo? Conforme foi visto. Então aqui nós temos um CSV, que é um arquivo onde os dados estão separados por vírgula, que corresponde aos anos de experiência e o salário anual de indivíduos. Então aqui é uma amostra, se não me engano, de 35 indivíduos. E aí a gente quer calcular algumas coisas com esses valores, alguma relação, por exemplo, entre a variável x e a variável y, saber se eu posso fazer alguma estimativa. Então a resposta é sim, eu posso fazer alguma estimativa, certo? Só que para isso a gente precisa saber extrair esses dados de forma adequada. No final do capítulo 8, nós, quase no final, nós geramos esse arquivo full data, que é uma transformação, na verdade, desse arquivo CSV. A gente não chegou a editar o CSV, a gente criou uma variável, armazenou esses dados do CSV e manipulou nessa variável, transformando ela em outras variáveis, e chegamos a full data, que dá isso aqui, certo? Quando a gente consegue colocar o arquivo nessa forma, perceba que agora eu passo a ter o quê? Uma coordenada, quer dizer, cada elemento interno aqui agora tem duas entradas. Uma vai ser os anos de experiência, outro salário. Então aqui 1.1 é um ano de experiência, 39.343 o salário que essa amostra que foi coletada, esse indivíduo que trabalhou 1.1 anos ganhou isso aqui. Um indivíduo que trabalhou 1.3 anos ganhou em média por ano isso aqui. Um indivíduo que trabalhou 1.5 anos ganhou em média esse valor aqui. Então, isso percebe que dá posições para esses dados. Então, nós vimos que é possível acessar internamente esses dados, cada um deles, tá certo? Então, foi feita essa manipulação do arquivo CSV para a gente poder acessar esses dados, certo? Eu diria que o que a gente fez aqui é de forma bem geral, então você pode aplicar em outros arquivos CSV também, com uma modificaçãozinha ou outra, mas você pode aplicar neles para ter algo nesse formato aqui, no formato dessa variável full data, tá certo? Então, gente, voltando aqui, nós temos o seguinte, nós vamos primeiro calcular a correlação entre esses valores de x e de y, ou seja, anos de experiência e salário. Para isso, o que acontece? Nós vamos precisar converter aqueles dados lá, perceba que eles são strings. Aquilo que está lá dentro daquelas sublistas, porque lá tem uma lista principal e dentro tem os sublistas, são strings, porque estão entre aspas. Se você não viu, vamos de novo. Tem até um cálculo que eu fiz do tipo deles, porque eu sabia que ia utilizar, eu até fiz aqui em algum momento. Quando eu imprimo o dado 00 e o dado 30, embora esse aqui, você fala, não, esse aqui claramente string, mas quando eu pego o dado 30, que deu esse cara aqui, 1.5, deu também um string, porque ele está entre aspas. Então essa primeira função que eu vou colocar aqui agora, ela serve exatamente para converter aqueles caras lá que são strings em números float, tá certo? Porque ali nós temos números que correspondem a arredondamentos. 1.5 mesmo é um número que não é inteiro. Se eu botar int, vai cortar a parte não inteira dele, vai ficar só o 1. Então nesse caso eu vou criar uma nova lista x1 que vai guardar as primeiras coordenadas de cada uma daquelas sublistas, ou seja, 1.1, 1.3, aqueles anos de experiência, e uma outra variável y1 que vai guardar todos os salários obtidos. Claro que mantendo a ordem. O primeiro ano de experiência vai estar em x1 na primeira coordenada, na coordenada de posição 0. O primeiro salário, correspondente àquele 1.1, vai estar na primeira coordenada do y. Tá certo? Então, formando um vetor onde as posições aí indicam as relações. Tá certo? Então, nesse caso, eu vou precisar importar a biblioteca NumPy, eu vou importar o prefixo NP, e vou precisar também importar a biblioteca Matplotlib, porque eu quero fazer um gráfico. Tá certo? De correlação, traçar lá a reta de regressão, beleza?
Então, nesse caso aqui, ó, eu vou gerar esses caras, vou imprimir aqui em tela para a gente ver como é que eles ficaram. Pronto. Então, eu tenho um vetor aqui com os anos de experiência e um vetor com os salários. Agora, eles são números. Essas partes internas aqui são números float. Tá certo? Percebe que tem um pontinho aqui, tá vendo? Aí, como eu tenho esses caras, eu posso usar a função de correlação, que a gente até já viu anteriormente ela, quando falou lá das funções básicas de estatística. Tá certo? Então, eu chamei aqui a variável cor, com dois R's, né? Igual a np.coef, que é o que chama a função de correlação. Aí você tem o vetor x1 e y1. Esse cara 0,1 aqui, gente, é o seguinte. Eu vou tirar ele, vou compilar primeiro sem ele e vou explicar por que eu boto esse 0,1 indicando essa posição. Porque a resposta da correlação, que vai ser impressa aqui, ela é uma matriz. Só que eu quero a correlação entre x1 e y1. Então, ela vai ser dada ou por esse elemento ou por esse. Então, eu pego esse aqui, que é o elemento de posição o quê? 0, linha 0, coluna 1. Em Python, a indentação começa o quê? De 0. Por isso que aqui é a linha 0, né? E aqui, coluna 0, coluna 1. Beleza? Então, quando eu fizer isso, já sai esse dado aqui. O valor da correlação. Sai até com mais casas decimais, né? Python às vezes tem isso, né? Em uma formato só dá 6 casas, no outro dá 15 casas e por aí vai. Então, saiu aqui o valor de correlação. O que a gente percebe? Que há uma forte correlação linear. Quanto mais perto de 1, esse número, mais linear é a relação entre a variável x e a variável y. Quer dizer o quê? Que à medida que o x aumenta, os anos de experiência aumentam, o salário também aumenta numa proporção aproximadamente linear. Tá certo? A gente interpreta esse número assim. Se você viu estatística, você sabe o que eu estou falando. Agora, vamos pegar uma parte, digamos, mais geométrica dessa coisa. Vamos desenhar um gráfico, né, para a gente ver aquele gráfico da aula passada, que só tinha uns pontinhos, ver com a reta de regressão ali sobre ele. Então, aqui estão as configurações do gráfico. plt.scatter x1, y1, então vai desenhar um gráfico, né, é um novo comando para desenhar gráfico. Aí tem o título, né, que é correlação linear. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando o F aqui no print, então é um print especial que pode chamar a correlação, só que com 2 casas decimais. Tá certo? Então eu não vou ter mais esse número deste tamanho aqui. Fica até difícil ser lido. Eu vou ter só as 2 primeiras casas decimais arredondadas, né? Então nesse caso aqui, né, eu vou ter um rótulo para x que vai ser só a variável x, podia ser anos de experiência, e um rótulo para y que vai ser o salário. Aí você pode mudar esses dois nomes, né, para ficar algo mais detalhado. Depois que ele calcular, né, esse gráfico, eu vou calcular a linha de regressão e plotar sobre esses pontos. Então, para eu calcular essa linha de regressão, eu calculo os coeficientes A e B da reta de regressão. Né? Então, A, vírgula B igual np.polyfit x1, y1, parâmetro 1 aqui. Tá certo? Então, isso aqui vai me gerar os valores A e B. Aí depois eu vou plotar o que? A reta de regressão. Então, plt.plot x1, quem? Y. Mas meu y é o quê? É ax1 mais b. Né? Que é uma reta. E a cor dele vai ser vermelha. E aqui eu vou exibir o gráfico. Então, eu vou dar um Ctrl Enter. Pronto, saiu isso aqui. Perceba que como eu estou olhando aqui os dados mais de perto, eles não estão tão lineares assim quanto estavam na aula passada. Então, por isso que a escala, às vezes, é importante, viu? Então, se você aumentar mais aqui esses gráficos, você vai perceber que alguns pontos sobem, outros descem, né? Então, isso aqui se deve muito, provavelmente, ao fato da gente estar usando alguma escala diferente, beleza? Mas, voltando aqui, né? Então, temos, de qualquer forma, algo aproximadamente linear. Beleza? Eles ficam em torno da reta. Então, o que acontece? Então, aí nós tiramos uma primeira informação. Pô, pegamos lá um CSV, né, dados lá que alguém disponibilizou, e conseguimos calcular essa nova informação. Talvez o pesquisador lá, a pessoa que disponibilizou os dados, não tenha nem pensado em correlação, mas você pensou. Então, você pode dar uma nova visão para os dados. Né? Eu sempre digo que quanto mais matemática, mais estatística, mais ciência de modo geral você souber, mais formas de analisar dados você vai ter. Né? Às vezes uma pessoa analisa usando um certo critério, outra analisa outro critério, e aí cada um vai ter ali um certo viés, ali, uma certa informação, tá certo? Para nos passar, beleza? Claro que quando eu falo viés, não é enviesar para um lado, né, que vai mudar, né, a ideia da coisa, mas assim, cada um pode estabelecer uma linha de pesquisa, um tipo de olhar diferente, calculando coisas que o outro não calculou e tem informações aí que podem até se adicionar, beleza? Então, gente, o que acontece? Vamos só aqui fazer
uma ponderaçãozinha, porque vamos imaginar, para que serve esse cálculo de correlação? Olha, aqui eu tenho algumas amostras e eu gostaria muito de, a partir dessas amostras, fazer uma estimativa. Duas, na verdade. Isso aqui vai ajudar até para o próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho de redes neurais. Então eu vou imprimir aqui o arquivo full data. Né? Botar ele aqui para a gente enxergá-lo direitinho. Então imagine que eu queira uma estimativa para 2,5 anos, ou seja, um cara que trabalha em média 2,5 anos, né, ele ganha quanto de salário? Aqui na tabela, para as amostras, né, eu vejo que 2,2 anos e 2,9 são as únicas, né, que estão aqui limitando o 2,5. Então não tem ela. E mesmo que tivesse ela, seria uma amostra, viu? Não poderia usar ela como parâmetro. Ela é só uma amostra pontual. Né? Então eu quero, provavelmente devo achar algum valor que esteja entre 39.891 e 56.642. Certo? É o que é esperado. Pode ser que não dê isso, viu? Mas assim, intuitivamente a gente espera isso. E aqui eu quero uma estimativa também para quem trabalha 5 anos. Nesse caso aqui, ó, quem trabalha 4,9 é mais ou menos esse valor e quem trabalha 5,1 é esse. Pensa que houve uma diminuição, né? Então, algo aí, pô, devia subir, né, professor? Mas aí o intervalo de trabalho foi muito pequeno. E aquela amostra é uma amostra pontual. Então, cuidado, isso aqui não são valores médios. Isso aqui é o valor de um indivíduo que foi pesquisado e perguntou para ele, quantos anos você trabalha hoje, né, você trabalhou 1 ano e meio. Pô, qual o seu salário médio? O cara pegou lá, multiplicou, dividiu, calculou lá a média e falou, foi isso aqui. Pronto, foi dessa forma. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou definir uma função que vai ser flin, certo? Que vai calcular o valor, né, dados os parâmetros A e B que eu achei aqui anteriormente, ó, eu vou usá-los para fazer a estimativa de 2,5 e de 5, certo? Claro que antes eu vou gerar a minha função. Certo? Então aqui no caso é AX1, viu gente? Desculpa, eu acho que não é X não. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu botei X, mas eu acho que é AX1, viu? Eu acho que é AX1. Então aqui eu vou botar aqui AX1, certo? Então eu vou dar aqui um Ctrl Enter, gerou aqui a função, tá certo? E aqui eu vou fazer a primeira estimativa, né, que eu chamei de teste 1 e teste 2, porque eu quero depois ver uma rede neural, né, chamei a variável teste, mas pode ser estimativa 1 e estimativa 2. Então a estimativa 1 é em 2,5, T1, e a estimativa 2 é 5. Né? Ou seja, eu quero estimar em 2,5 e em 5. E aí eu vou calcular a função em cada um desses valores. Então eu vou dar Ctrl Enter aqui, ó, e vou obter... Ah não, realmente, eu acho que é X mesmo, viu gente? É X mesmo. Deixa eu explicar. Não é X1 não. É X mesmo. Deixa eu compilar aqui de novo. Porque x é a variável da função. Então ele pegou esse valor teste 1, substituiu na função aqui, senão ele estava substituindo o x1 todo, né? Todas as matrizes, ele fez o cálculo para todo mundo ali da matriz, né? Então, ele pega aqui, ó, f' e aplica nesse cara, então, é esperado, né, pela correlação, que o indivíduo ganha aproximadamente 50.689, 690, né, reais, ou dólares, né, de salário anual, um indivíduo que trabalhou em média 2 anos e meio. Então, isso que a reta de regressão está nos dizendo, que a função de regressão está nos dizendo. E o indivíduo que trabalhou 5 anos, em média, é esperado que ele ganhe algo em torno de 72.519. Mas aí você olha, professor, mas está estranho, né? Mas aí é que está. Esses valores aqui, gente, eles são valores pontuais. Mas quando a gente analisa o grupo todo, a gente está analisando uma tendência. Né? Então, a gente não pode pegar 2 indivíduos somente para estimar um valor, quando na verdade nós temos vários indivíduos antes e depois e a gente pode ter um modelo melhor. Não estou dizendo que esse número aqui vai ser um número que vai dar certo na prática, mas é um parâmetro confiável de se utilizar, certo? Tem uma certa confiabilidade nele, certo? Digamos assim, 98%, né? O máximo seria 1, né? Como deu 0,98, 98%. Uma certa confiabilidade para você usar ele, pensando ser, claro, este um fenômeno linear, beleza? Então, esses 2 números aqui a gente vai comparar com resultados obtidos por meio de uma rede neural. Claro que eu não vou aprofundar em redes neurais, posso até ter cometido alguns erros, é um assunto que eu estou estudando bem no início, mas eu achei interessante que dá para obter também essa mesma estimativa aqui, claro, não os mesmos valores, por meio do treinamento de uma rede neural com esses dados aqui, tá certo? E aí é isso aí que a gente vai estar fazendo, né, no próximo vídeo. A gente vai treinar uma rede neural com esses dados, né? Então o programinha eu já peguei pronto, na verdade, só coloquei lá os dados e mandei ver, certo? Então a gente vai fazer esse treinamento da rede neural e vai chegar a essas estimativas finais fazendo essa comparação, esse paralelo entre o que a gente obteve por correlação e o que a gente obteve por rede neural. Beleza?
Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente, até a próxima.